05, 47 da manhã, 15 de outubro de 1968, perto de Khe Sanh, província de Quang Tri, Vietnã do Norte. A chuva cai em lençóis grossos, temperatura de 28 graus Celsius, com umidade acima de 95%. O terreno é uma mistura de lama vermelha e buracos de cratera, profundidade média de 2 metros, preenchidos por água estagnada que chega aos joelhos. O ar cheira a decomposição vegetal e pólvora úmida. O recruta João Manuel Santos, 19 anos, atirador de infantaria de segunda classe, tem 3 meses de serviço no 1º Batalhão de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Ele mede 1,70 metros, pesa 68 quilos após semanas de racionamento, com uma ferida superficial no antebraço esquerdo de um estilhaço de granada, enfaixada com gaze suja que vaza pus. Sua experiência se resume a patrulhas curtas e um treinamento de tiro em Camp Pendleton, onde acertou 72% dos alvos a 200 metros em condições secas. Agora, ele está agachado atrás de um tronco caído, diâmetro de 40 centímetros, coberto por folhas podres. Seu fuzil é um M16A1, calibre 5, 56 milímetros, peso de 4 quilos carregado, com 28 cartuchos restantes no pente de 30. O alcance efetivo é de 400 metros em linha reta, mas a visibilidade não excede 50 metros devido à neblina e à folhagem densa. A unidade de Santos, o Pelotão Bravo, contava com 28 homens a 04:30 quando o ataque começou. Em 17 minutos, 22 foram atingidos, 9 mortos por fogo de AK-47 a distâncias de 30 a 80 metros, 7 feridos graves por RPG-7 com ogivas de alto explosivo, 6 desaparecidos na selva após uma emboscada. O sargento responsável, com 12 anos de serviço, foi o primeiro a cair, atingido por uma rajada de 7,62 milímetros no peito a 15 metros de distância. Santos não ouve mais gritos. O rádio, um ANPRC-25 de 5 quilos, está silencioso há 9 minutos, bateria em 12%. Última transmissão. Bravo em contato pesado, posição 156 norte. Solicite artilharia imediata. Santos respira devagar, inalando ar úmido que enche os pulmões como chumbo líquido. Seu coração bate a 112 batimentos por minuto, monitorado pelo relógio de pulso Timex, que ele verifica instintivamente. Ele ajusta a coronha do M16 contra o ombro direito, o metal frio, escorregadio pela umidade. A 42 metros à frente, através de uma clareira parcial de 20 por 15 metros, ele avista o primeiro movimento, silhuetas de 6 soldados do Exército do Povo do Vietnã, equipados com AK-47, cada um com peso aproximado de 3 quilos, calibre 7, 62 milímetros, alcance efetivo de 300 metros. Eles avançam em formação dispersa, intervalos de 5 metros, botas afundando na lama a cada passo de 0,8 metros. Ele calcula. Tempo de exposição, 12 segundos, até entrarem no alcance letal de 150 metros. Posiciona o seletor de fogo em semiautomático. Dedo no gatilho com pressão de 2 quilos. O primeiro disparo sai a 0,5, 48, 0,3, ecoando como um estalo abafado pela chuva. A bala atinge o ombro esquerdo do soldado líder, 65 metros de altura, 55 quilos, que cai para trás, girando 180 graus na lama, gritando por 4 segundos antes de silenciar. Os outros 5 param, agacham-se a 38 metros, varrendo a área com rajadas curtas de 3 a 5 tiros cada. Balas de 7,62 milímetros atingem o tronco a 2 metros da cabeça de Santos, lascas de madeira voando a 15 metros por segundo, uma raspando sua bochecha esquerda, causando um corte de 3 centímetros. Santos não se move. Ele recarrega o pente em 7 segundos, inserindo-o com um clique audível, a 2 metros de distância. O segundo disparo, a 0,5, 48. 19 acerta o centro de massa do segundo inimigo, perfurando o peito a 35 metros, saída pela coluna vertebral com fragmentos ósseos espalhados em raio de 0,5 metro.
O homem cai de joelhos, arma disparando involuntariamente para o céu. 7 balas desperdiçadas em arco de 45 graus. Os restantes 3 se dividem. 2 flanqueiam pela esquerda através de arbustos de 5 metros de altura, avançando 8 metros em 14 segundos. O terceiro rasteja para a direita, cobrindo 6 metros em postura baixa. A chuva intensifica, reduzindo a visibilidade para 30 metros. Santos sente a paranoia crescer. Sons de folhas farfalhando a 20 metros ao norte, possivelmente mais de 10 inimigos, baseados em relatórios de inteligência de 48 horas antes que estimavam uma companhia de 120 homens na área. Ele não tem confirmação. O inimigo reage com confusão inicial. O flanqueador esquerdo tropeça em uma raiz exposta, diâmetro de 5 centímetros, atrasando o avanço em 5 segundos, expondo-se por 3 metros a mais. Santos dispara 2 vezes, a primeira erra por 0,4 metros à esquerda devido ao recuo de 0,8 joules. A segunda acerta a coxa direita, fratura do fêmur com perda de 2 litros de sangue em 60 segundos. O terceiro inimigo, agora a 22 metros pela direita, lança uma granada F1, raio de letalidade de 6 metros, que rola 4 metros antes de explodir às 05, 48, 42. A onda de choque atinge Santos a 18 metros, jogando terra e fragmentos em um cone de 120 graus. Um estilhaço de 2 gramas perfurando sua manga esquerda, sem penetração na pele. Ele rola 5 metros para a esquerda, lama aderindo ao uniforme, peso adicional de 2 quilos. Os 2 restantes se adaptam. Param o avanço frontal, o sinalizam com assobios curtos, 3 tons de 2 segundos cada, chamando reforços. Em 28 segundos, mais 4 figuras emergem da selva a 60 metros, carregando um lançador B-40, antecessor do RPG, com alcance de 100 metros em terreno aberto. A pressão escala. Santos conta 28 batimentos cardíacos em 30 segundos enquanto reposiciona, cavando um buraco improvisado de 3 metros de profundidade com as mãos e o cano do fuzil. Seus cartuchos restam 24. O inimigo comete um erro. O portador do B-40 mira alto, 2 metros acima da silhueta estimada, o foguete impactando uma árvore a 65 metros, explodindo em raio de 4 metros, matando acidentalmente um dos seus próprios homens com estilhaços no pescoço, hemorragia arterial em 8 segundos, mas eles aprendem. Os outros 2 se separam em 10 metros, um atirando supressão com rajadas de 10 tiros, cobrindo 180 graus, balas traçantes vermelhas cortando a neblina a intervalos de 5 segundos. Santos responde com precisão treinada, respiração controlada em ciclos de 4 segundos inalar, 4 exalar. Disparo a 05, 49, 15, atingindo o atirador de supressão no joelho esquerdo a 28 metros. Imobilizando-o por fratura composta, gritos ecoando por 12 segundos. O último inimigo, agora isolado, rasteja 4 metros em 20 segundos, mas hesita ao avistar o corpo do companheiro, pausando por 3 segundos. Tempo suficiente para Santos mirar no centro de massa e disparar. A bala entra pelo flanco direito, saindo pelas costas, colapso imediato na lama. O silêncio retorna por 14 segundos, quebrado apenas pela chuva. Mas os reforços, agora 6 confirmados a 70 metros, ajustam táticas, movendo-se em pares, intervalos de 8 metros, usando a cobertura de troncos caídos. Santos verifica o rádio, sem sinal. Sua ferida no antebraço pulsa, infecção provável em 24 horas sem tratamento. Ele é uma anomalia. Um recruta com taxa de acerto de 75% em condições ideais, agora em 60% sob chuva, segurando uma linha que a doutrina militar previa cair em 10 minutos contra odds de 1:12. Para quem acompanha essas narrativas táticas, inscreva-se no canal para mais análises detalhadas de conflitos reais. A pressão continua a montar.
Às 05:50, os 6 reforços do Exército do Povo do Vietnã consolidam sua posição a 70 metros da cobertura de Santos. Cada um carrega um AK-47, peso de 4,3 quilos, com pentes de 30 cartuchos de 7,62 milímetros e 2 portam-facas Type 50, lâmina de 17 centímetros para combate corpo a corpo em distâncias inferiores a 2 metros. O líder do grupo, um sargento de 28 anos, com cicatrizes de queimaduras químicas no braço direito de um incidente anterior em Da Nang, sinaliza com gestos manuais padronizados. Punho fechado para parar. 2 dedos para flanqueamento duplo. A umidade da chuva, agora caindo a 25 milímetros por hora, transforma o solo em uma pasta que retarda o avanço em 20%. Botas de borracha afundando 10 centímetros a cada passo, de 0,6 metros. Santos permanece imóvel no buraco improvisado, profundidade de 0,3 metro, largura de 0,8 metro, coberto por folhas úmidas que mascaram seu perfil térmico em sensores infravermelhos a mais de 100 metros. Seu M16A1, com 24 cartuchos restantes, está apoiado em uma raiz elevada de 15 centímetros, elevando o ângulo de tiro em 5 graus para compensar a inclinação do terreno de 8%. Ele respira em ciclos controlados, inalação de 3 segundos, retenção de 2, exalação de 4, reduzindo o batimento cardíaco para 98 por minuto. A ferida no antebraço lateja a cada pulso, inchaço de 2 centímetros, mas ele ignora, focando na contagem. 6 alvos, intervalos iniciais de 8 metros, movendo-se em pares para cobertura mútua. O primeiro par avança 12 metros em 22 segundos, usando troncos caídos de diâmetro 30 centímetros como escudos. O atirador da direita, 1,68 metros de altura, 58 quilos, ergue o AK-47 a 58 metros de Santos, disparando uma rajada de 5 tiros em arco de 30 graus. Balas de 7,62 milímetros impactam a 2 metros à esquerda da posição de Santos, escavando sulcos de 5 centímetros na lama, ecoando por 1-2 segundos cada. Santos calcula. Tempo de reação inimiga, 4 segundos. Exposição, 8 segundos até o próximo disparo. Ele aperta o gatilho às 05, 50, 28. A bala de 5,56 milímetros, viajando a 940 metros por segundo, perfurando o pescoço do atirador a 56 metros, seção da carótida rompida com perda de 0,8 litro de sangue em 10 segundos. O corpo cai para frente, arma cravando na lama a 0,4 metros de profundidade. O companheiro do par reage com confusão. Vira 90 graus à esquerda, expondo o flanco por 3 segundos, gritando um comando em vietnamita. Fia Sao, alertando os outros. Ele rasteja 4 metros para trás em 9 segundos, mas Santos ajusta o mira em 2.000 radianos, disparando o segundo tiro às 05, 50, 34. A bala entra pela axila exposta, fraturando a escápula e parando o pulmão esquerdo. Colapso em 7 segundos sem grito audível. Os 4 restantes param a 65 metros, agachados em postura de 5 metros de altura, varrendo a área com fogo de supressão. 12 rajadas curtas, total de 48 tiros, cobrindo um setor de 120 graus. Projéteis atingem a cobertura de Santos a intervalos de 8 segundos. Fragmentos de madeira de 1 grama voando a 10 metros por segundo. Raspando sua orelha direita, causando sangramento superficial de 0,5 centímetro. A chuva mascara os sons, mas Santos detecta movimento. Folhas se movendo a 15 metros por segundo, em uma brisa de 5 nós do sudeste, possivelmente mais inimigos. Relatórios de inteligência de 36 horas antes estimavam 120 homens na companhia, com 15% equipados com rádios portáteis de 2 quilos, frequência de 40 MHz. Ele não tem confirmação visual além dos 4. A paranoia se instala na ausência de dados. Coração acelerando para 105 batimentos por minuto. O inimigo comete um erro plausível.
O terceiro homem, inexperiente com 6 meses de serviço, recarrega o pente exposto, erguendo-se 0,3 metro a mais por 2 segundos a 62 metros. Santos dispara a 0,5, 51, 0,2, acertando o centro do peito, perfuração de 15 centímetros com saída pelas costas, o corpo caindo em uma clareira de 3 por 2 metros, arma disparando involuntariamente 3 tiros para o solo. Os últimos 3 se adaptam, dividindo-se em um triângulo invertido. Um avança central 10 metros em 18 segundos. Os outros flanqueiam 7 metros cada pela esquerda e direita, usando arbustos de 2 metros como cobertura. O central lança uma granada RGD-5, raio de fragmentação de 25 metros, arremessada a 28 metros de altura, caindo 45 metros adiante a 0,5. 51, 19. A explosão ocorre a 20 metros de Santos, onda de choque de 2 psi, jogando 15 quilos de terra em um raio de 5 metros. Um fragmento de 3 gramas atingindo sua bota esquerda, perfurando o couro sem dano ao pé. Ele rola 2 metros para a direita, adicionando 5 kg de lama ao uniforme, reposicionando o fuzil em 6 segundos. A escalada intensifica. O flanqueador esquerdo, agora a 25 metros, sinaliza com um apito de 3 tons curtos, chamando mais apoio. Em 35 segundos, 2 novos contatos emergem a 80 metros, carregando um morteiro Type 31 de 60 milímetros, peso de 18 quilos, alcance máximo de 200 metros, mas configurado para tiro indireto a 100 metros. O inimigo aprende do erro anterior, mantendo intervalos de 12 metros e fogo alternado. Rajadas de 4 tiros a cada 3 segundos, suprimindo 90 graus à frente. Balas traçantes iluminam a neblina, intervalos de 2 segundos, forçando Santos a manter a cabeça baixa por 14 segundos contínuos. Ele responde com cálculo preciso, mira no portador do morteiro, visível por 4 segundos durante o posicionamento. A 75 metros, disparo a 0,5, 51, 45, a bala desviando 3 metros pelo vento de 3 nós, errando por 0,5 metro à direita. O segundo tiro, ajustado em 0,1 radiante, acerta a base do pescoço, seção da espinha cervical com paralisia imediata, o morteiro caindo e detonando prematuramente a 70 metros, matando o assistente com estilhaços no torso, raio de 3 metros, hemorragia interna em 12 segundos. Os 3 restantes hesitam, pausando o avanço por 8 segundos. Confusão audível em sussurros abafados pela chuva. Santos conta 21 cartuchos restantes, pente com 18 no tubo, 3 sobressalentes no bolso. Sua taxa de acerto cai para 55% sob fadiga, músculos tremendo após 23 minutos de engajamento. O flanqueador direito, 22 anos, 52 quilos, avança rastejando 5 metros em 15 segundos. Mas tropeça em uma cratera de 4 metros de profundidade, expondo-se por 5 segundos. Santos dispara 2 vezes. A primeira erra por recuo de 8 joules, a segunda perfura a perna esquerda, fratura da tíbia com imobilização, o homem arrastando-se 2 metros antes de parar. O central e o esquerdo reagem com adaptação. O central atira supressão com 15 tiros em 6 segundos, cobrindo 60 graus, enquanto o esquerdo flanqueia 8 metros pela selva densa, folhagem reduzindo velocidade para 0,4 metro por segundo. A pressão aumenta, sons de mais movimento a 90 metros, estimativa de 10 a 15 inimigos baseados em ecos de passos na lama. Santos verifica o rádio ANPRC-25. Bateria em 8%, estática por 2 minutos, sem resposta à artilharia solicitada. A incerteza alimenta o medo. Relatos contraditórios de patrulhas anteriores falavam de túneis a 50 metros subterrâneos, saída possível em 30 segundos. Ele cava mais fundo, 1 metro adicional, mão sangrando de cortes de 1 centímetro. O inimigo escala,
O central posiciona outra granada, mas erra o arremesso por 2 metros, explodindo inofensivamente a 35 metros. Solo encharcado absorvendo 70% da fragmentação. Em 05:52:11, Santos mira o flanqueador esquerdo, agora a 18 metros através de uma folhagem fina de 0,8 metro. Respiração controlada, disparo único, acerto no ombro direito, desarmando-o, arma caindo a 1 metro. O homem recua 3 metros em pânico, gritando por 5 segundos. O último, central. Isola-se, avançando 4 metros em postura baixa, mas comete erro. Mira alto por 5 metros na neblina, desperdiçando 8 tiros. Santos responde a 05:52:23. Bala entrando pelo abdômen a 28 metros. Perfuração intestinal com choque hemorrágico em 20 segundos. O silêncio dura 10 segundos, quebrado por assobios distantes. Reforços adicionais, agora 12 estimados a 100 metros, ajustando para cerco em perímetro de 150 metros de raio. A linha segura por mais 4 minutos, mas a doutrina prevê colapso em odds de 1:20. Santos, com 19 cartuchos, é estatística improvável. Rotina de tiro diário em treinamento, 200 repetições por semana, agora testada em caos real. A chuva persiste, temperatura caindo para 27 graus, hipotermia em risco após 30 minutos exposto. Às 05:56:45, os 12 reforços do Exército do Povo do Vietnã formam um perímetro inicial de 150 metros de raio ao redor da posição de Santos, divididos em 3 grupos de 4 homens cada. Cada grupo carrega AK-47 com pentes cheios de 30 cartuchos de 7,62 milímetros, peso total por homem de 7,8 quilos, incluindo munição extra de 120 rodadas em bolsos de lona. 2 grupos flanqueiam pela selva densa ao norte e sul, folhagem de 2 metros de altura, reduzindo a velocidade de avanço para 0,3 metros por segundo. O terceiro mantém fogo de supressão frontal a 100 metros, rajadas alternadas de 6 tiros a cada 4 segundos, cobrindo um setor de 90 graus. O líder, um tenente de 32 anos com 18 meses de experiência em emboscadas na trilha Ho Chi Minh, usa um rádio de 2,5 quilos na frequência de 42 MHz para coordenar. Transmissão curta de 8 segundos confirmando posição inimiga isolada. Um atirador, odds 12:1, inicie cerco lento. A chuva cai a 30 milímetros por hora, criando riachos de 5 centímetros de profundidade que desviam balas em ângulos de 2 graus e mascaram pegadas. Santos, no buraco de 0,4 metros de profundidade agora, com 19 cartuchos restantes no M16A1, 16 no pente atual, 3 no bolso esquerdo. Detecta o cerco pelos sons. Galhos quebrando a 40 metros ao norte, intervalos de 12 segundos por homem, e ecos de comandos sussurrados em vietnamita a 35 metros ao sul. Sua respiração acelera para 108 batimentos por minuto, monitorados pelo Timex. Suor misturando-se à lama no rosto, visão periférica limitada a 25 metros pela neblina. Ele ajusta o posicionamento, elevando o cano do fuzil 3 centímetros sobre a borda do buraco, usando uma folha de bananeira de 1 metro como camuflagem improvisada. Experiência de patrulhas curtas em Quang Tri, onde ele cobriu 5 quilômetros diários em terreno similar, dita sua rotina. Escanear em setores de 30 graus, pausar 2 segundos por setor, calcular distâncias por silhuetas, contra árvores de 10 metros de altura. O grupo norte avança 15 metros em 45 segundos, cometendo um erro inicial. O homem da vanguarda, 20 anos, 50 quilos, pisa em uma poça de 0,2 metros de diâmetro, produzindo um splash audível a 28 metros de Santos. Ele reage às 05:57:02, disparo semiautomático com pressão de gatilho de 2,1 quilos, a bala de 5,
56 milímetros viajando, 55 metros em 0,06 segundos, acertando o ombro direito do inimigo, fratura da clavícula com deslocamento de 4 centímetros, o homem caindo e rolando 2 metros na lama, arma disparando involuntariamente 4 tiros para o ar em arco de 20 graus. Os outros 3 param, agacham-se a 32 metros, respondendo com fogo de supressão. 18 tiros em 7 segundos, balas impactando a 2 metros da borda do buraco, escavando 8 centímetros de solo úmido, fragmentos de raiz voando a 12 metros por segundo e atingindo a mão esquerda de Santos, corte superficial de 5 centímetros sem sangramento visível. Confusão se espalha no grupo norte. O segundo homem sinaliza erro, com gesto de punho aberto, atrasando o flanqueamento em 10 segundos, enquanto o líder do pelotão ordena a adaptação via rádio. Mova para cobertura dupla, evite exposição frontal. Transmitido em 12 segundos. Santos usa o intervalo. Recarrega em 5 segundos, inserindo o pente com 16 cartuchos. Clique audível a 1 metro. Ele mira o terceiro homem do grupo, visível por 3 segundos ao se mover para um tronco de 25 centímetros de diâmetro a 30 metros. Disparo a 0,557. 18. Acerto no centro de massa, perfuração do fígado com saída pelas costas em ângulo de 15 graus, colapso imediato com perda de 1 litro de sangue em 25 segundos. O quarto inimigo rasteja 6 metros para trás em pânico, expondo o flanco por 4 segundos, mas Santos hesita. Recuo do M16 a 1 de 0,9 joules desvia o segundo tiro por 0,6 metro, errando o alvo e impactando uma árvore a 2 metros atrás. A escalada surge do sul. O Grupo Sul, agora a 45 metros, lança 2 granadas RGD-5 em arremessos coordenados, uma a 25 metros de altura caindo 40 metros adiante a 0,5, 57, 31. Outra a 20 metros de altura impactando 35 metros. A primeira explode a 18 metros de Santos, raio de fragmentação de 5 metros, jogando 10 quilos de terra e estilhaços de 2 a 5 gramas, um perfurando sua manga direita a 1 centímetro da pele sem penetração. A segunda detona prematuramente na lama, absorvendo 60% da energia em solo encharcado, matando acidentalmente um dos lançadores com ricochete no peito. Hemorragia pulmonar em 9 segundos. Os 2 restantes reagem com adaptação. Um avança rastejando 8 metros em 20 segundos, usando raízes expostas como cobertura. O outro fornece supressão com rajadas de 8 tiros, intervalos de 2, 5 segundos, balas traçantes vermelhas cortando a folhagem a 38 metros. Santos sente a paranoia intensificar. Ausência de dados sobre o tamanho total. Inteligência de 24 horas, antes estimava 120 na companhia, com 20% em reserva, somada a relatos contraditórios de túneis a 60 metros, saídas possíveis em 40 segundos. Seu coração atinge 115 batimentos por minuto, visão borrada por fadiga após 28 minutos de engajamento, músculos das pernas tremendo com contração de 5%. Ele reposiciona 1 metro para a direita, cavando adicional 0,2 metro com o cano do fuzil, adicionando 0,8 kg de lama. O frontal inicia fogo mais preciso. 24 tiros em 10 segundos, ajustando para a nova posição estimada. Uma bala de 62 milímetros raspando o tronco acima de sua cabeça a 8 metros, lascas de 3 gramas caindo em seu capacete, peso de 2 quilos. O inimigo aprende. O tenente coordena uma nova tática, dividindo os grupos restantes em pares móveis, intervalos de 15 metros, usando assobios de 2 tons para sinalizar, 1 para avançar, 2 para suprimir. Em 32 segundos, 4 homens do norte e sul convergem para 25 metros, carregando facas. Type 50 para assalto final em distâncias inferiores a 5 metros. Santos calcula.
Tempo até contato corpo a corpo, 45 segundos em terreno lamacento. Ele dispara a 05, 58, 07 no par líder sul, acertando o primeiro na coxa esquerda a 22 metros. Fratura do fêmur com imobilização. O homem caindo e atrasando o companheiro em 6 segundos. O segundo tiro erra por 0,4 metros devido à umidade no cano do M16A1, reduzindo precisão em 8%. O par responde com granada F1 arremessada a 15 metros, rolando 3 metros antes de explodir a 05, 58, 14 a 12 metros de Santos, onda de choque de 1,5 psi jogando-o contra a parede do buraco. Contusão no ombro direito com dor, irradiando por 10 segundos, sem fratura. A pressão escala continuamente. O grupo frontal posiciona um B-40 a 90 metros, tubo de 0,9 metro de comprimento, ogiva de 2 quilos, configurado para tiro direto. O foguete é lançado a 05, 58, 29, viajando 85 metros em 0,4 segundos. Impactando 5 metros à esquerda da posição de Santos. Explosão em raio de 6 metros, matando um flanqueador próprio com estilhaços no abdômen. Hemorragia em 15 segundos. Erro de mira de 4 metros por neblina. Mas eles adaptam. Os sobreviventes, agora 9 confirmados, formam uma rede de fogo cruzado. Rajadas de 5 tiros de cada lado, a intervalos de 3 segundos. Cobrindo 180 graus e forçando Santos à imobilidade por 18 segundos. Balas atingem a cobertura em 12 impactos. Profundidade de penetração de 15 centímetros na madeira úmida. Santos responde com tiro controlado. Respiração em 3 segundos inalar, 3 exalar. Mira no atirador do B-40 a 88 metros. Disparo a 05, 58, 47. Bala desviando 2 metros pelo vento de 4 nós, errando. O segundo, ajustado, acerta o braço esquerdo. Amputação parcial com 5 litros de sangue perdido em 8 segundos. O lançador caindo e expondo o carregador. Terceiro tiro a 05, 58, 52. Perfuração do peito do carregador a 85 metros. Colapso em 5 segundos. Os 7 restantes hesitam por 7 segundos. Confusão em comandos radiofônicos de 10 segundos, mas retomam. Flanqueamento triplo. Um grupo cavando posições de 2 metros a 30 metros. Outro suprimindo com 30 tiros em 12 segundos. Com 14 cartuchos restantes, taxa de acerto em 52% sob estresse, Santos é uma falha na doutrina. Um recruta isolado contra 1 para 18, segurando por 32 minutos, quando previsão era 12. A ferida no antebraço incha para 3 centímetros, infecção avançando, temperatura corporal caindo para 36,5 graus Celsius pela exposição. O cerco aperta. Sons de mais 8 contatos, a 120 metros. Estimativa total de 20 inimigos ativos. A chuva continua. Solo agora impraticável, retardando todos em 25%. A 06, 00, 14. O cerco do Exército do Povo do Vietnã se consolida em um perímetro de 120 metros de raio ao redor da posição de Santos, com 20 homens confirmados por ecos de movimento e assobios coordenados, 3 tons curtos a intervalos de 5 segundos cada. O tenente-líder, agora a 80 metros no setor frontal, transmite via rádio de 2,5 quilos. Inimigo singular, atirador experiente, elimine com fogo cruzado e assalto em ondas. Odds 20 para 1, doutrina de cerco, Ho Chi Minh aplicada. Cada onda consiste em 4 homens, intervalos de 10 metros, avançando em postura rastejante a 0,2 metros de altura. Botas afundando 12 centímetros na lama a cada movimento de 0,4 metros por segundo. A chuva persiste a 35 milímetros por hora, criando poças de 8 centímetros que desviam trajetórias de balas em 3 graus e reduzem a visibilidade para 20 metros. Neblina misturando-se ao vapor de corpos aquecidos. Santos, com 14 cartuchos restantes, 11 no pente, 3 no bolso, sente o tremor nas mãos aumentar.
contração muscular de 7% após 35 minutos de engajamento, temperatura corporal em 36, 2 graus Celsius pela umidade e exposição. Ele escaneia o setor norte. Folhas se movendo a 8 metros por segundo em brisa de 6 nós, possivelmente 6 inimigos estimados por padrões de ruído de patrulhas anteriores. Relatórios de inteligência de 12 horas antes mencionavam túneis a 70 metros, com saídas camufladas por folhagem falsa, tempo de emergência de 35 segundos, ausência de confirmação visual alimenta a paranoia. Coração a 118 batimentos por minuto. Ele ajusta o M16A1, limpando o cano com um pano úmido de 10 por 10 centímetros para restaurar precisão em 5%, apoiando-o em uma raiz de 20 centímetros elevada, ângulo de tiro corrigido para declive de 10% no terreno. A primeira onda norte avança 18 metros em 52 segundos, cometendo erro plausível. O homem da frente, 22 anos, 54 quilos, ergue o AK-47, 4 metros a mais, para mirar uma sombra estimada, expondo o torso por 5 segundos a 25 metros. Santos respira, inalação de 5 segundos, retenção de 5, exalação de 3, dedo no gatilho com 2 quilos de pressão, disparo a 06, 00, 31, bala de 56 milímetros perfurando o peito esquerdo, saída pelas costas com fragmentos de costela em raio de 3 metros, colapso imediato na lama com perda de 9 litros de sangue em 15 segundos. O segundo do par reage com confusão, virando 120 graus para o companheiro caído, gritando "Ban!" e em vietnamita, atrasando o avanço em 8 segundos e expondo o flanco direito. Santos ajusta a mira em 15.000 radiante, segundo disparo a 06, 00. 36, acerto na coxa medial a 23 metros, seção da artéria femoral com hemorragia de 5 litro em 40 segundos, o homem arrastando-se 1 metro antes de parar. Os 2 restantes da onda norte param a 28 metros, sinalizando adaptação com punho cerrado e 2 dedos para flanqueamento lateral. Mas o líder do pelotão intervém via rádio em 14 segundos. Mantenha supressão, chame morteiro. Eles respondem com rajadas de 7 tiros cada, total de 14 disparos em 5 segundos, cobrindo 80 graus, balas de 62 milímetros impactando 5 metro à esquerda do buraco de Santos, escavando 10 centímetros de solo e jogando lama em arco de 90 graus. Uma gota atingindo seu olho esquerdo, borrando visão por 4 segundos. A escalada vem do sul simultaneamente. Segunda onda de 4 avança 12 metros em 38 segundos, usando troncos de 35 centímetros como cobertura parcial. Um portador de granada RGD-5 arremessando a 22 metros de altura, caindo 30 metros adiante a 06, 00, 45. Explosão a 15 metros de Santos, raio de 4 metros, com fragmentos de 1 a 4 gramas. Um raspando sua bota direita a 2 centímetros da canela, sem penetração, mas onda de choque de 3 psi, causando zumbido nos ouvidos por 12 segundos. Santos rola 2 metros para a esquerda em 3 segundos, adicionando 1 quilo de lama ao uniforme, reposicionando o fuzil contra uma nova raiz. Ele calcula. Tempo até terceira onda, 25 segundos, cartuchos em 12. O Sul adapta. Os 2 sobreviventes da granada, um ferido no braço por ricochete próprio, inchaço de 5 centímetros, rastejam 5 metros em 14 segundos, um atirando supressão com 10 tiros em 4 segundos, balas traçantes iluminando 60 graus a 20 metros. Santos responde passo a passo. Pausa respiração por 2 segundos. Mira no atirador ferido visível por 5 segundos a 18 metros. Disparo a 06, 00, 52, acerto no ombro esquerdo, fratura da húmero com desarme, arma caindo a 08 metro. O companheiro hesita por 4 segundos em confusão, expondo-se ao erguer rádio portátil de 2 quilos. Segundo disparo a 06,
0057. Perfuração do pescoço a 19 metros. Seção da traqueia com colapso asfíxico em 10 segundos. O frontal intensifica. Terceira onda de 4, agora a 70 metros iniciais, posiciona um morteiro Type 31 de 60 milímetros. Peso de 18 quilos, tubo elevado 45 graus para tiro indireto a 50 metros. O projétil é disparado às 06, 01, 05, arco de 80 metros em 3 segundos, impactando 8 metros atrás de Santos, explosão em cratera de 1 metro de diâmetro e 5 metros de profundidade, jogando 20 quilos de terra em cone de 100 graus. Um fragmento de 5 gramas perfurando o tecido do uniforme no ombro esquerdo. Corte de 2 centímetros com sangramento de 2 litros em 30 segundos. Erro inimigo. O cálculo de vento subestimado em 2 nós, desviando o tiro por 6 metros. Eles ajustam em 20 segundos, segundo o projétil às 06, 01, 28, caindo 4 metros à direita, matando acidentalmente um flanqueador do norte com estilhaços no torso. Hemorragia em 11 segundos. Total de baixas próprias agora em 5 por fogo amigo. Santos sentiu medo pela incerteza. Sons de escavação a 50 metros leste. Possivelmente túneis com 8 saídas estimadas por mapas de 48 horas antes. Tempo de assalto subterrâneo de 45 segundos. Coração a 122 batimentos por minuto. Visão periférica contraída para 15 metros pela fadiga. Músculos das costas com cãibra de 8%. Ele cava o buraco adicional 15 metros com as mãos, unhas quebrando em cortes de 5 centímetros, profundidade total 55 metros. Os 14 inimigos restantes, estimativa ajustada por ecos, aprendem. O tenente ordena ondas alternadas, norte e sul, sincronizadas a intervalos de 15 segundos, com fogo de 20 tiros por onda cobrindo 120 graus. Rajadas atingem a cobertura em 16 impactos, penetração de 18 centímetros na raiz, lascas de 4 gramas voando a 14 metros por segundo, uma cortando sua testa esquerda, sangramento de 1 centímetro, obstruindo visão parcial. Resposta tática de Santos. Prioriza o morteiro. Mira no observador a 65 metros visível por 5 segundos durante ajuste. Disparo às 06, 01, 42. Erro por umidade no mira de 3.000 radiante. Bala desviando 7 metros. Segundo às 06, 01, 45. Acerto na base do crânio. Perfuração instantânea com morte cerebral em 2 segundos. O tubo tombando e impedindo o terceiro tiro. Os operadores hesitam por 9 segundos, confusão em comandos de 7 segundos via rádio, permitindo que Santos mire o quarto da onda frontal a 28 metros, avançando rastejante. Terceiro disparo às 06, 01, 54. Acerto na perna direita, fratura da fíbula com imobilização, o homem expondo o grupo ao gritar por 6 segundos. A pressão escala, quarta onda sul, 4 homens com facas Type 50 de 17 centímetros, avança 10 metros em 28 segundos para assalto corpo a corpo, intervalos de 6 metros. Um lança-granada F1 a 12 metros, rolando 2 metros antes de explodir a 06, 02, 03 a 10 metros de Santos, onda de 8 psi jogando o 8 metros para trás. Contusão no joelho esquerdo com mobilidade reduzida em 15%, dor pulsando a cada batimento. Eles adaptam dividindo em pares, um pair suprimindo com 12 tiros em 5 segundos, o outro flanqueando 4 metros pela direita. Santos, com 9 cartuchos, em taxa de acerto em 48%, responde no par líder. Disparo no supressor a 14 metros, perfuração do abdômen com choque em 18 segundos, o flanqueador tropeça em raiz de 4 centímetros, expondo-se por 4 segundos. Segundo disparo acertando o peito, colapso em 8 segundos. Os 10 restantes formam rede, fogo cruzado de 40 tiros em 15 segundos, forçando Santos à imobilidade por 22 segundos, balas escavando 25 centímetros ao redor do buraco. O tenente reconhece formalmente, transmissão de 15 segundos.
Atirador anômalo, doutrina falha, chame reforços de 30 homens, cerco total em 5 minutos. Erro final da onda. Um atirador recarrega exposto a 20 metros. Santos dispara a 06, 02, 25, acerto no braço, desarmando-o. Mas o cerco aperta, estimativa total agora 1 para 25. Previsão de colapso em 8 minutos pela doutrina. Santos, ferido em 3 pontos, segura por 40 minutos. Estatística de 1 em 500 para recrutas isolados. A chuva não cessa, solo retendo todos em lentidão de 30%. Guerra estendendo-se além. A 06, 02, 35. O cerco do exército do povo do Vietnã atinge densidade crítica, com 25 homens posicionados em um perímetro de 100 metros de raio ao redor da posição de Santos, divididos em 5 grupos de 5 cada, coordenados por assobios padronizados. Um tom longo para supressão, 2 curtos para avanço. O tenente-líder, a 75 metros no setor leste, ajusta o rádio de 2,5 quilos, na frequência de 44 MHz, transmitindo em 18 segundos. Reforços confirmados. 30 adicionais em 4 minutos. Isole o atirador com fogo em camadas. Odds 25 para 1. Aplique doutrina de saturação. Cada grupo carrega AK-47 com 28 cartuchos restantes em média. Peso de 4, 1 kg por arma e 3 portam lançadores B-40 com ogivas de 2 kg. Alcance efetivo de 150 metros em neblina. A chuva reduz para 28 milímetros por hora, mas o solo permanece uma pasta de 15 centímetros de profundidade, retardando movimentos em 28%. Botas de borracha aderindo com força de 5 kg por passo de 0,35 metro. Santos agachado no buraco de 0,55 metro de profundidade e 0,9 metro de largura, com 8 cartuchos restantes, 6 no pente, 2 no bolso. Sente o pulso na ferida do ombro esquerdo, inchaço de 2, 5 centímetros e sangramento de 0. 3 litros total em 5 minutos, infecção bacteriana provável em 12 horas, sem antibióticos. Seu M16A1, peso agora de 6 quilos com lama acumulada, está apoiado em uma borda irregular de raiz, ângulo de elevação de 7 graus para compensar o declive de 12%. Ele respira em ciclos irregulares, inalação de 2 segundos, exalação de 4. Coração a 125 batimentos por minuto, monitorado pelo Timex com mostrador embaçado por suor. Experiência de rotina em Camp Pendleton. 150 tiros por dia em alvos móveis a 100 metros, dita seu foco. Escanear setores de 25 graus. Pausar 5 segundos por setor. Calcular distâncias por sombras contra árvores de 8 metros de altura na neblina de 18 metros de visibilidade. O Grupo Leste avança 10 metros em 32 segundos, cometendo o erro inicial. O atirador da vanguarda, 24 anos, 56 quilos, recarrega o AK-47, erguendo o pente 0, 2 metros acima da cobertura de arbusto de 1 metro, expondo o torso por 3 segundos a 22 metros. Santos calcula. Tempo de exposição, 4 segundos. Recuo do M16A1, 0, 95 joules. Disparo a 06, 02, 48. Bala de 5, 56 milímetros perfurando o ombro direito. Fratura da escápula com perda de mobilidade em 90 graus. O homem caindo e rolando 0,9 metro na lama. Arma disparando 3 tiros involuntários para o solo em ângulo de 10 graus. Os 4 restantes reagem com confusão. Param a 20 metros, um sinaliza punho fechado para pausa, mas o segundo avança prematuramente 2 metros em pânico, gritando comando em vietnamita. Chung Phong! Expondo o flanco esquerdo por 2,8 segundos. Santos ajusta mira em 0,1000 radiante. Segundo disparo a 06, 02, 52. Acerto na axila exposta a 18 metros. Perfuração do pulmão superior com hemorragia de 0,7 litro em 20 segundos. Colapso silencioso na poça de 6 centímetros. O Grupo Leste adapta. Divide em pares.
um fornecendo supressão com rajadas de 9 tiros em 4 segundos, cobrindo 70 graus, balas de 7,62 milímetros, impactando 2 metros à direita do buraco, escavando sulcos de 12 centímetros e jogando fragmentos de solo de 2 gramas a 11 metros por segundo, atingindo a coxa esquerda de Santos através de uma fenda, corte de 1 centímetro sem penetração muscular. O outro par flanqueia 5 metros pela direita, usando raízes de 18 centímetros como escudo, mas a chuva mascara o som, permitindo o avanço não detectado inicial. Paranoia cresce em Santos pela falta de dados. Ecos de passos a 45 metros oeste sugerem túneis com 10 saídas possíveis, baseados em relatórios de 6 horas antes, estimando rede de 200 metros lineares. Tempo de assalto de 50 segundos, sem confirmação visual, visão periférica limitada a 12 metros pela fadiga acumulada de 40 minutos. Coração acelera para 128 batimentos por minuto. Mãos tremendo com contração de 9%, suor frio escorrendo pela testa misturado ao sangue da ferida na testa de 2 centímetros. O Sul responde à perda. Grupo de 5 lança 2 granadas, RGD-5, em arremessos coordenados. Uma a 24 metros de altura caindo 28 metros adiante a 06. 03, 05, outra a 19 metros impactando 25 metros. Primeira explode a 14 metros, raio de 5 metros com estilhaços de 3 gramas perfurando o ar em cone de 110 graus. Raspando o capacete de Santos a 5 centímetros da têmpora. Segunda detona na lama, absorvendo 55% da fragmentação, ferindo um lançador próprio na perna com ricochete, fratura da tíbia em 7 segundos. Eles escalam. O Grupo Sul avança 8 metros em 25 segundos pós-explosão, portador de B-40 posicionando o tubo de 95 metros a 30 metros, mira ajustada para declive de 9%. Foguete lançado às 06. 03, 18, viajando 28 metros em 3 segundos, impactando 3 metros à frente do buraco. Explosão em raio de 7 metros, jogando 18 quilos de terra e fragmentos metálicos. Onda de choque de 6 psi, causando contusão no peito de Santos, com respiração restrita em 20% por 15 segundos, sem fratura costal. Erro inimigo. Ogiva defeituosa detona prematuramente, matando o carregador com estilhaços no abdômen. Hemorragia interna de 2 litros em 14 segundos. Total de baixas próprias em 7 por falhas táticas. Os 4 restantes adaptam, formando triângulo de fogo. Rajadas alternadas de 6 tiros a intervalos de 5 segundos, cobrindo 100 graus, balas traçantes vermelhas cortando a neblina a 16 metros. Santos reposiciona 8 metros para trás em 4 segundos, cavando adicional 1 metro com o cotovelo, profundidade total 65 metros, adicionando 6 kg de solo ao uniforme. Seus cartuchos em 6, taxa de acerto caindo para 45% sob hipotermia inicial. Temperatura corporal em 36 graus Celsius. Ele prioriza o B-40 sobrevivente. Mira no operador a 25 metros visível por 4 segundos, durante recarga. Disparo a 06, 03, 32. Bala desviando 4 metros pela umidade no cano, errando por 6 metros e impactando arbusto atrás. Segundo a 06, 03, 35, acerto na mão direita segurando o tubo, amputação de 2 dedos com 4 litros de sangue perdido, o lançador caindo e expondo o grupo. Terceiro disparo a 06, 03, 38, perfuração do flanqueador adjacente no pescoço a 22 metros. Seção da jugular com colapso em 9 segundos. O tenente reconhece a anomalia. Transmissão de 20 segundos via rádio. Atirador isolado desafia odds. Doutrina de cerco falha em 15%. Inicie eliminação organizada com ondas de 10, fogo concentrado em setor estimado.
Reforços de 30 chegam a 95 metros, somando o total estimado a 48 homens, divididos em ondas de 10, intervalos de 12 metros, avançando em camadas a 0, 25 metros de altura. O norte inicia. Primeira onda de 10 cobre 15 metros em 48 segundos, suprimindo com 50 tiros em 12 segundos, balas escavando 20 centímetros ao redor do buraco em 14 impactos. Lascas de madeira de 5 gramas voando a 13 metros por segundo, uma cortando o antebraço ferido de Santos, aprofundando o corte em 2 centímetros com sangramento adicional de 0,1 litro. Confusão no inimigo. Um da onda norte tropeça em cratera de 0,3 metro, expondo-se por 5 segundos a 18 metros. Santos dispara a 06, 03, 52, acerto no centro de massa, perfuração cardíaca com morte em 4 segundos. Mas eles aprendem tarde. Segunda onda sul sincroniza, lançando 3 granadas F1 em 10 segundos, 2 explodindo a 12 e 16 metros. Ondas combinadas de 2 PC jogando Santos contra a parede do buraco. Luxação no ombro direito com mobilidade reduzida em 25%. Dor irradiando por 20 segundos. A terceira explode inofensivamente a 28 metros na lama. Os 42 restantes apertam o perímetro para 80 metros. Fogo cruzado de 80 tiros em 18 segundos, cobrindo 200 graus, forçando imobilidade total por 25 segundos. Santos, com 4 cartuchos, músculos em cãibra de 12%, responde no vácuo. Mira no sinalizador da onda leste a 20 metros, disparo às 06, 04, 15, acerto na perna. Fratura da patela imobilizando-o. O cerco falha parcialmente. Erro de coordenação em rádio de 25 segundos causa fogo amigo, matando 2 em rajada cruzada, hemorragias em 10 segundos cada. Total de 9 baixas próprias. Números desafiam doutrina. Previsão de colapso em 5 minutos contra 1 para 48. Mas Santos segura por 42 minutos. Anomalia de 1 em 800 para isolados. A chuva persiste, neblina engrossando, pressão inabalável. A 06, 04, 20. O perímetro inimigo contrair para 70 metros de raio ao redor do buraco de Santos, com 48 homens do Exército do Povo do Vietnã, agora divididos em 6 grupos de 8, coordenados por rádios portáteis de 2,5 quilos na frequência de 45 MHz. O tenente-líder, posicionado a 60 metros no setor oeste, transmite em 22 segundos. Anomalia confirmada. Recruta isolado com taxa de eliminação de 28% em odds 1 para 48. Inicia eliminação organizada com ondas de 12. Fogo saturado em setores de 45 graus. Doutrina de cerco total aplicada. Cada onda carrega AK-47 com 25 cartuchos restantes em média, peso de 4 quilos por arma. E 4 portam granadas RGD-5 de 310 gramas cada. Raio de letalidade de 5 metros. A neblina engrossa para 15 metros de visibilidade. Chuva a 25 milímetros por hora, criando riachos de 10 centímetros, que desviam balas em ângulos de 4 graus e retardam avanços em 32%. Solo, uma massa pegajosa de 18 centímetros de profundidade. Santos, com 4 cartuchos restantes, 2 no pente, 2 no bolso esquerdo, sente o ombro direito luxado pulsar a cada movimento. Mobilidade reduzida em 30%. Sangramento total de 0,6 litros das feridas acumuladas. Temperatura corporal em 35,8 graus Celsius pela exposição prolongada de 45 minutos. Seu M16A1, coberto por 2 kg de lama e detritos, está apoiado em uma borda de 12 centímetros de raiz úmida. Mira embaçada, reduzindo precisão em 10%. Ele respira em ciclos curtos. Inalação de 5 segundos. Exalação de 3. Coração a 130 batimentos por minuto. Visão contraída para 10 metros pela exaustão e perda de sangue. Rotina de treinamento. 100 repetições de recarga sob simulação de estresse em Pendleton. Guia sua ação.
Escanear o setor leste em 20 graus, pausar 1 segundo, calcular distâncias por contornos de silhuetas contra troncos de 6 metros na neblina. A onda leste inicia. 12 homens avançando 12 metros em 40 segundos em formação de cunha, intervalos de 8 metros. Postura rastejante a 0, 15 metros de altura. Erro plausível. O homem da ponta, 19 anos, 48 quilos, ergue o AK-47-0, 3 metros para a supressão inicial, expondo o pescoço por 2 segundos a 16 metros. Santos aperta o gatilho com 2, 3 quilos de pressão. Primeiro disparo a 06, 04, 35, bala de 5, e 56 milímetros perfurando a traqueia. Seção asfíxica com colapso em 6 segundos. O corpo bloqueando o avanço do segundo homem por 4 segundos na lama. Os 11 restantes reagem com confusão. Param a 14 metros. 2 sinalizam punho aberto para pausa. Mas um terceiro avança 3 metros em hesitação, gritando "Ketu" em vietnamita, expondo o flanco por 5 segundos. Santos ajusta o cano 0,05 mil radiante, apesar do tremor nas mãos de 10%, segundo disparo a 06, 04, 39, acerto na virilha a 13 metros, perfuração da artéria ilíaca com hemorragia de 1 litro em 25 segundos, o homem caindo de joelhos e atrasando o grupo em 7 segundos. O leste adapta. Divide em 3 subgrupos de 4, um suprimindo com 24 tiros em 8 segundos, cobrindo 50 graus, balas de 7, 62 milímetros escavando 22 centímetros ao redor do buraco em 10 impactos, fragmentos de solo de 3 gramas voando a 12 metros por segundo, um perfurando a manga do braço ferido de Santos, aprofundando o corte em 5 centímetro com sangramento adicional de 0,05 litro. Os outros flanqueiam 4 metros norte e sul, usando arbustos de 0,8 metro como cobertura parcial. Incerteza alimenta o medo em Santos. Sons de escavação a 55 metros norte indicam túneis com 12 saídas estimadas por inteligência de 4 horas antes, rede de 250 metros com tempo de emergência de 55 segundos. Relatos contraditórios de patrulhas mencionavam armadilhas de 20% inativas pela chuva, sem visualização, paranoia elevando o pulso para 132 batimentos por minuto. O sul escala simultaneamente. Segunda onda de 12 cobre 10 metros em 35 segundos, lançando 4 granadas RGD-5 em arremessos de 20 a 25 metros de altura, caindo entre 15 e 20 metros a 06, 04, 52. 2 explodem a 11 e 14 metros, raios combinados de 6 metros jogando 25 quilos de terra e estilhaços de 2 a 6 gramas. Onda de choque de 9 psi, causando hematoma no antebraço esquerdo de Santos, com inchaço de 1 centímetro. Respiração ofegante por 18 segundos. As outras 2 detonar prematuramente na lama, absorvendo 65% da energia e ferindo 2 lançadores próprios com ricochetes nas pernas. Fraturas compostas em 8 segundos cada. Eles pressionam. Os 10 sobreviventes do sul avançam 6 metros em 20 segundos pós-explosão. Um portador de B-40 erguendo o tubo de 0,95 metro a 18 metros. Mira calibrada para a neblina. Foguete disparado a 06, 05, 06, viajando 16 metros em 0,25 segundos, impactando 2 metros à direita do buraco. Explosão em raio de 8 metros com 22 quilos de detritos. Contusão no joelho direito de Santos, reduzindo mobilidade em 20% adicional. Zumbido nos ouvidos por 14 segundos. Erro inimigo. Cálculo de vento de 5 nós, subestimado em 1,5 grau, desviando 3 metros. O carregador é atingido por fragmento próprio no peito. Hemorragia de 0,8 litro em 12 segundos. Baixas próprias totais em 11 por falhas. Os 9 restantes formam camadas de fogo, rajadas de 8 tiros, alternadas a intervalos de 2 segundos, cobrindo 110 graus. Balas traçantes vermelhas penetrando folhagem a 12 metros. Santos,
Com 2 cartuchos no pente, taxa de acerto em 42% sob hipotermia de 5 graus Celsius. Reposiciona 5 metros sul em 5 segundos, cavando 0,08 metro extra com o cano do fuzil. Profundidade total, 0,73 metro. Ele prioriza o B-40. Mira no operador sobrevivente a 15 metros, visível por 3 segundos na recarga. Disparo a 0,6. 0,5, 18, bala errando por 0,5 metro devido a recuo de 1 joule e umidade, impactando o tubo e causando detonação prematura a 14 metros, matando o operador e ferindo 2 adjacentes com estilhaços no torso, hemorragias em 10 segundos cada, mais 3 baixas próprias. O último cartucho é reservado. Santos imobiliza-se por 20 segundos sob fogo cruzado de 60 tiros em 14 segundos dos grupos leste e sul, cobrindo 150 graus. 18 impactos escavando 28 centímetros ao redor. Lascas de 6 gramas cortando sua bochecha direita, sangramento de 0,8 centímetro. O tenente organiza eliminação final. Transmissão de 25 segundos. Falha parcial em ondas. Odds 1:55 com reforços. Concentre fogo em setor central. Assalto de 20 em 2 minutos. Terceira onda combinada de 20 avança de todos os setores. 8 metros em 28 segundos. Suprimindo com 100 tiros em 20 segundos. Balas de 7,62 milímetros perfurando a cobertura em 25 impactos. Profundidade de 25 centímetros na raiz, forçando Santos a cobrir a cabeça por 30 segundos contínuos. Confusão inimiga. 2 da onda oeste cruzam trajetórias. Fogo amigo matando um em rajada no flanco. Hemorragia em 7 segundos. Total 12 baixas próprias, mas eles apertam. Granadas adicionais de 6 unidades explodem em sequência a 0,6, 0,5, 45. Raios sobrepostos de 10 metros totais. Ondas de 2 psi jogando Santos 1 metro para o lado. Luxação agravada no ombro com fratura capilar. Perda de 0,2 litro de sangue. Consciência borrada por 25 segundos. Santos, sem munição, pega uma granada M26 fragmentada do kit de primeiros socorros. Raio de 5 metros, peso de 0,18 kg. Puxa o pino com dentes em 2 segundos. Arremessa a 10 metros norte a 0,6, 0,6, 0,2, explodindo a 8 metros e ferindo 3 flanqueadores com estilhaços nas pernas, imobilizando-os por fraturas em 15 segundos. O assalto para por 12 segundos em confusão, mas retoma com 35 homens a 10 metros, facas Type 50 desembainhadas para corpo a corpo. Santos cava para profundidade de 0,8 metro, mãos em carne viva com cortes de 2 centímetros, esperando o inevitável. O rádio ANPRC-25 bateria em 3%, crepita às 0,6, 0,6, 18. Artilharia inbound, 2 minutos, mantenha a posição. Mas o cerco fecha, odds 1:60. Às 0,6, 0,7, 45, a artilharia de 105 milímetros impacta a 200 metros, dispersando o perímetro em ondas de 3,5 psi, crateras de 2 metros de diâmetro, matando 14 inimigos em raio de 50 metros. Hemorragias e queimaduras em 20 segundos. Os 26 restantes recuam 40 metros em 45 segundos. Tenente transmitindo retirada tática, anomalia persiste. Santos emerge do buraco, M16A1 vazio. Feridas totais em 0,9 litro de perda sanguínea, temperatura 35 graus. Ele segura a linha por 62 minutos contra previsão de 8, eliminando 22 confirmados em odds de 1:60, estatística de 1 em 1. 200 para recrutas isolados. A selva engole os ecos. A guerra avança sem pausa.